Uma das partes mais importantes dessa resolução, que a gente tem que ver com muita propriedade, é o artigo 3º. Esse artigo 3º é o que vai nos clarear bem sobre o destino dessas peças, que são oriundas do desmonte. A destinação de peças é a atividade que destina as peças para reutilização. Já falamos do que é a reutilização, né? Você pegar a peça que vai ser possível de reutilizar, que pode precisar de alguma coisa. Reposição, você pegar a peça que não precisa de nenhum tratamento. Reciclagem, já vimos também, que é o resíduo do resíduo do resíduo, ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes. Então vamos lá, reposição de peças. Atividade que permite a utilização imediata da peça, sem nenhum tipo de tratamento. Já falamos sobre isso. Então o desmonte, estamos falando de desmonte. Ele pode desmontar o carro, pegar uma peça de reposição, que nem precisa de nenhum tratamento, desde que atestado pelo seu responsável técnico, e colocar essa peça como uma peça reutilizável. Reciclagem, já falamos também. Consiste na reintrodução da peça no sistema produtivo, dando origem a um novo produto. Quer dizer, não é mais aquele produto inicial. É você pegar e transformar em um outro produto, como falamos, pegar os ferros, as sucatas, lataria, tal, que não serve para nada, e transformar em ferro para construção civil ou outra utilidade. Agora vamos falar de recuperação de peças. Atividade que permite a utilização de peça que necessite de algum tipo de tratamento. Consiste em recuperar uma peça. Isso, inclusive, anteriormente foi falado, que o desmonte pode fazer a recuperação de uma peça ou pintura de uma peça. A peça está lá com a porta amassada, você pode fazer uma lanternagem nessa peça para colocar ela em condições de uso. A empresa de recuperação de peça é um empresário, né, individual, no ramo de recuperação. A empresa do ramo de comércio de peças realiza atividade no comércio de peças usadas, oriundas de reposição de peças, recuperação e desmontagem. Presta atenção, só um outro quesito para a gente sempre parar para pensar. Aqui nós estamos falando de quando a lei foi feita para a rastreabilidade das peças. Vamos focar em uma coisa aqui. Recuperação de peças, necessariamente, não quer dizer recondicionamento de peças. Recondicionar uma peça é diferente de recuperar uma peça. Né? Recondicionar uma peça é um recondicionamento de uma peça que não pode ser feito ali no desmonte. O recondicionamento da peça tem que ser feito por recondicionador especializado. A recuperação de uma peça para ser vendida dentro do desmonte, de acordo com a lei, pode ser feita. A empresa especializada no comércio de peças, que é outro ponto que bate aqui, que confunde, aqui na lei fala que é de peças usadas, mas necessariamente, de acordo com a nossa visão, né, a loja não precisa de vender somente peça usada. Como estamos falando da rastreabilidade das peças usadas, então vamos nos referir aqui a peças usadas, não estamos falando das peças novas. Então a loja vai vender peça usada. Na nossa opinião, nada impede que ela venda também peça nova, mas isso é uma questão de interpretação da lei. Nós fizemos aqui essa ilustração porque é um ponto que está bastante confuso na lei também. Nós estamos falando da Resolução 611 e o artigo 10 dela fala o seguinte: as empresas registradas nos termos do inciso 6º do artigo 3º. Essas empresas são empresas de desmonte. Somente poderão comercializar as partes e peças resultantes da desmontagem de veículos com destino a cliente final. Então, o desmonte pode vender para o cliente final. O desmonte pode vender para um outro desmonte ou para uma loja de autopeças. O desmonte pode mandar a sua sucata para a empresa recicladora ou as peças passíveis de reutilização para empresas recondicionadoras. O que acontece na lei é o seguinte: as lojas de autopeças, elas não compram só peças de desmonte,
Aí tem um grande equívoco quando a fiscalização chega numa loja de autopeças e acha que todas as peças que estão lá têm que ter etiqueta de rastreabilidade. Presta bem atenção que etiqueta de rastreabilidade é o nosso próximo tópico que vamos falar. Mas já podemos entrar nesse tópico para ir já falando sobre esse assunto das etiquetas de rastreabilidade. As etiquetas de rastreabilidade são apenas para as peças oriundas de desmonte. A loja de autopeças usadas, elas não compram só de desmonte. 95% do que elas compram são sucatas de seguradora. Então, não é possível que uma fiscalização chegue numa loja de autopeças e peça etiqueta de rastreabilidade para as peças que estão ali dentro. Ele só pode pedir etiqueta de rastreabilidade para as peças que são oriundas do desmonte. Porque peças que são oriundas de seguradora ou de que o cliente, a loja de recuperadora, tenha pegado na troca de um cliente, pegou um para-choque de um cliente e troca de outro para-choque para recuperar ou para qualquer outra peça, uma recuperadora, ele não veio de um desmonte. Então, o que se tem que focar hoje, que está obscuro para todos, existe a lei do desmonte, mas a lei do desmonte não compreende toda a circulação de peças usadas existentes no mercado. Apenas uma parte das peças usadas existentes no mercado são oriundas do desmonte. A maior parte das peças usadas existentes no mercado são oriundas de seguradora. Seguradora é regulada pela SUSEP, não é pelo DETRAN. Seguradora é instituição privada, tem as regras delas próprias, tanto de comercialização de peças, como para onde ela manda essas peças, como ela vende essa sucata delas, quais os critérios que ela tem para trocar essas peças. Isso é critério da seguradora com a SUSEP, não diz respeito ao DETRAN. Então, cuidado. Quando a fiscalização do DETRAN chegar, ele tem que procurar as peças, etiquetas de peça de rastreabilidade, nas peças oriundas do desmonte. Nas peças oriundas de seguradora, que o cliente adquiriu com uma outra relação de compra, isso não diz respeito ao DETRAN, diz respeito a uma outra relação comercial entre um comprador e um vendedor, ambos privados, ok? Então, cuidado. A loja de autopeças não precisa, não pode e nem tem condições de vender apenas peças oriundas de desmonte, porque senão para onde que vão as peças de seguradora? Elas serão todas jogadas ou serão todas recicladas? Elas não poderão mais ser recuperadas? Elas não poderão mais ser vendidas? Isso aí não diz respeito ao DETRAN, né? É uma outra relação comercial, então tanto comerciante como fiscalização tem que saber separar. Existe um mercado gigantesco de peças de veículos circulantes. O DETRAN, a lei do DETRAN é para veículos em fase final de vida, veículos baixados. Veículos circulantes diz respeito a uma outra lei, a uma outra regra, que nem é lei, uma regra do comércio privado, do livre comércio, ok? As empresas recicladoras, já falamos sobre elas vão comprar o resto do resto do resto, principalmente porque hoje o que a gente vê mais, que se dá mais importância do que a questão de roubo ou qualquer outra coisa de segurança, é a própria lei de políticas de resíduos sólidos. Esta lei fala que o que vai para a reciclagem é após ele ter sido reutilizado. Então, se a peça é passível de reutilização por um recondicionador, na ordem dos critérios, ela tem que ser primeira reutilizada e recondicionada. Isso é um critério de formação de resíduo sólido. Primeira coisa na lei de resíduo sólido é não produzir resíduo. Produzir o mínimo possível de resíduo sólido. Porque isso é lixo. Isso gasta recursos do meio ambiente. Depois é reutilizar o máximo possível. Isso tem que voltar para o planeta, isso tem que voltar para o consumo. Isso chama-se reutilização. Depois é que vem a reciclagem.
A reciclagem é outro processo de transformar aquilo que já não serve mais para o objetivo que é proposto, mas que ainda serve para alguma outra coisa. Mas então, pedaços de para-choque. É possível juntar 5, 6 pedaços de para-choque e formar um para-choque? Sim. Então, isso não pode ser inibido, coibido por lei nenhuma. Isso tem que ser estimulado, porque a política de resíduos sólidos fala que o Estado e município e todos os órgãos envolvidos têm que criar regras para incentivar a reutilização e não para coibir a reutilização. Então, as peças que são motor de arranque, peças que não são itens de segurança, todos eles, lanternas, faróis, portas, capô, teto, todas essas peças podem ser reutilizadas? Podem e devem. E devem, inclusive, receber estímulos financeiros para que façam esse serviço. Temos que mudar essa concepção, né? O resto vai para reciclagem. E recondicionamento, a mesma coisa. Se eu posso recondicionar, eu pego um motor de arranque, eu pego uma outra peça qualquer que tem uma parte dela completamente boa, basta eu trocar uma bucha, trocar alguma coisa, é possível fazer isso e reinserir essa peça no mercado? Sim. Haja vista até que a seguradora hoje tem já licenciado para ela a possibilidade de fazer venda de seguros usando peças recondicionadas. Que isso é um outro tópico que eu vou tratar à frente, que também é um grande equívoco nisso, mas então só para ver que peças recondicionadas são peças passíveis de serem reutilizadas sim. E esse comércio que até então, essa prática que até então está sendo esquecida, ela de fato tem que ser implementada por vários setores, né, todos interessados, porque é um setor muito importante, não só para a economia, mas principalmente para o meio ambiente. Então, vamos mudar o nosso olhar para esse setor e vamos entender que as peças circulantes, tanto nas lojas como nos recondicionadores, não são apenas oriundas de desonte. Elas são oriundas principalmente de seguradoras.